Dizem que o melhor da jornada é o caminho. Eu digo que é a companhia. Passo a passo, segui esse caminho ao lado de muita gente boa, que abraçou a missão de fazer a genética eficiente. E no caminho da eficiência, eu encontro meu amigo Dr. Ageu, E aí, um dos Marcelo, maiores como vai? consultores de melhoramento genético do Brasil. Como vai? Tudo Muito bem? bem. Dr. Ageu, o senhor, no seu trabalho, revolucionou a pecuária, produziu genética extremamente eficiente, alta produtividade, carcaça, fertilidade, precocidade. E em 2017 nos conhecemos, né? Talvez o primeiro contato que a gente teve aí com a implantação dos postos eletrônicos para avaliação de eficiência alimentar lá na Agronova. De lá a gente já expandiu esse seu trabalho, o nosso trabalho, para várias outras propriedades, a Catispera, onde a gente está aqui vendo os animais. Queria que o senhor contasse um pouco da sua história, lógico, mas como que o senhor entendeu que a eficiência alimentar seria relevante aí para o próximo salto, o próximo passo da pecuária brasileira? Marcelo, eu já atuo há muitos anos no melhoramento genético, né? E quando a gente chegou na eficiência, graças a Deus e a oportunidade que as pessoas me deram, eu já tinha bons resultados nos sumários, né? Então, mas a gente que é técnico, nós temos que ficar muito atento às oportunidades de melhorar o ganho. Então, quando veio a eficiência, eu já tinha a liderança dos sumários, eu podia me acomodar ali, né? Mas eu sabia que se eu deixasse essa vaga, alguém ia me tomar a vaga no futuro, né? Então, de um lado, se eu olhasse e falasse assim, poxa, mas eu estou com a liderança dos sumários e tal, né? Mas eu sabia que, ao mesmo tempo, se eu permitisse, né, alguém ia usar a eficiência e ia fazer um animal melhor do que eu produzia. Então, a gente entrou muito forte. É interessante a gente lembrar que não é só a eficiência, né? Precisa de um animal que nasça de peso moderado, que produza leite, que tenha peso, que tenha rendimento, que tenha fertilidade, que tenha eficiência, que tenha temperamento, que tenha um bom fenótipo. Então, a eficiência é uma característica a mais. Agora, quando eu observo do ponto de vista individual, é a característica que mais me dá dinheiro, né? A eficiência é a característica de maior impacto, né? Quando eu penso numa única característica, e aí eu não posso não usar a eficiência, né? Tá? Então, passei a todas as fazendas que eu trabalho a colocar a eficiência no sistema, né? Como parte integrante e principalmente utilizar. E quando eu comecei a medir, a gente no começo fica espantado. Como que dois animais, para ganhar a mesma coisa, um come tanto mais que o outro, né? E aí a gente começou a achar muito interessante isso. Tem dados muito fortes em relação a mostrar a diferença de consumo e, consequentemente, de custo de produção de arroba, né? E aí nós começamos a usar, colocar a eficiência como um critério, mais um dos critérios, né? E não ficar mais com os animais que produzem uma arroba cara, né? Tá. Aí a gente vem verificando que esses animais, né, eles transmitem essa característica para frente. Um caso é o diplomata, né? Que como indivíduo, né? Perguntar, né, assim, quais são as suas experiências hoje já com as progênies do diplomata dentro dos rebanhos que o senhor presta consultoria, né? Como que eles se diferenciam dos outros, do resto da população? O diplomata foi identificado, ele tinha uma prova de eficiência fantástica, né? E a gente sempre dizia, se esse touro transmitir, né, essa característica, vai ser um touro importante, tá? E na ocasião, né, depois agora com as provas, e não é só nas fazendas que eu estou, em qualquer fazenda o diplomata lidera a eficiência, né? Então ele realmente transmite o que se esperava dele em termos de eficiência. Mas as coisas vão avançando, né? Hoje, por exemplo, tem animais jovens com provas melhores que a do diplomata, né? Então a esperança está sempre se renovando. E uma outra coisa interessante, que nessa Expo Genética eu participei muito, Marcelo, a eficiência tem uma coisa que para a gente é fácil, né? Mas para o criador que está lá do outro lado, é como entender o que é CAR, né? Primeira pergunta, o que é CAR? Segundo, por que é o negativo que é bom? Né? Normalmente é o positivo, né? Sim. Dinheiro na conta é bom estar com saldo positivo, né? É isso aí. Tá. E a eficiência é o negativo, né? Tá. Então é uma característica que as pessoas vão se familiarizando,
Mas a gente, essa semana, trabalhou para lançar os índices econômicos, e aí fica muito mais fácil de compreender. E quando a gente começou a olhar, tem variações aí em arroba de mais de R$ 100. Se você pegar uma roupa de 300 para fazer uma conta fácil, opa, esse animal aumenta 25% a lucratividade, né? E aí é mais fácil de alguém entender, né? Então, Sim. esse índice a gente trabalhou bastante essa semana, precisa reavaliar, incluir mais características e até ele ficar, né, bem sólido, né? Mas surgiu a ideia de transformar a eficiência em reais, tá? Porque aí eu acho que aí fica muito mais fácil de alguém entender, né? Ó, esse boi vai te aumentar o seu custo, seu lucro em X, né? Sim. E então estamos bem satisfeitos, né? E a outra coisa que a gente há muito tempo, porque desde o início nós medimos as fêmeas, né? Sim. E hoje você vê que muita gente começou a medir, né? Essa é uma característica das fazendas que tem o seu suporte, que é a velocidade em que a característica, o ganho que se tem para a característica, ela é maior quando você testa em macho e fêmea, né? Você está aumentando a capacidade de pressão de seleção em trazer dos dois lados. E o senhor sempre falou, é a fêmea que é mais importante. Testem a fêmea e não o macho. Exatamente. E uma coisa interessante, quando você pega os líderes, né? Um animal extremado para eficiência com uma fêmea extremada e cruza, as respostas estão vindo. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma prova agora, em que a média de consumo foi 1,9. Se você vê a média da raça, é mais ou menos 2,5%, né? Por cento do peso vivo. Do peso vivo, né? A média dos animais foi 1,9. Só que lá tinha animal de 2,84. Então tinha variabilidade. Não é que por algum motivo os animais comeram menos. Não, tinha animais com quase 3%. Então, tá. A média foi 1,9, ou seja, mostra que aquela população já estava comendo menos que a média da raça, né? E nessa prova, quando a gente pegou o diplomata e colocou numa vaca Kizar, tá? que é um ícone também da eficiência, a média dos filhos foi abaixo de 1,4. Né? Então é lógico, quando você tem os dois pontos, macho e fêmea, para promover a evolução da característica. Então, e assim para tudo, né? Assim, nós estamos falando de eficiência alimentar, a herdabilidade de eficiência, ela é boa, né? Quase que é a do peso, né? Então isso faz com que a gente fique mais motivado. Ou seja, a hora que eu pego o crack e coloco o novilha, boa, né? Responde na população, né? Então isso é uma coisa bem legal. Já estão vindo percentais todos de 1,47 de consumo pelo peso vivo, de conversão de próximo de 3 e pouco, né? Ou seja, touros que prometem ser muito eficientes e eu acho que com isso a gente começa a melhorar muito. E na hora que os confinamentos ficarem atentos a essas características, para eles faz toda a diferença. Com certeza. Não só a eficiência alimentar, mas todas as outras características que impactam diretamente com a lucratividade. Continuamos aqui na Expo Genética, com o objetivo de conectar a genética e mostrar como ela é capaz de gerar lucro nas propriedades e em busca desse grande objetivo, um animal equilibrado, com suas características produtivas, raciais, preservadas e ampliadas pelo Programa de Melhoramento Genético e o trabalho que é feito de consultoria, como o trabalho que o Dr. Ageu faz, e ainda assim produzindo uma carne barata. E só um detalhe importante, Marta. As tecnologias no começo são vantagens que você tem sobre a sua concorrência. A genômica, quando começou, era uma vantagem, né? Você ter um animal genotipado. Hoje é obrigação. Ninguém compra um animal mais, aqui pelo menos nos grandes centros, que não seja genotipado. E a eficiência está caminhando para isso, com certeza. É isso aí. Então vamos junto nessa caminhada em busca desses animais eficientes, Dr. Ageu.